Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 15 anos você está nos acompanhando, sempre discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e hoje você acompanha a segunda parte da audiência pública que a Comissão Consultiva Mista do IANSP, no conjunto com outras entidades do funcionalismo, realizou no último dia 11 de fevereiro para discutir projeto de lei do novo IANSP. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E você acompanha agora o segundo bloco, com mais discussões, opiniões, sugestões, e você também pode cooperar, sempre usando do nosso e-mail. Mande também as suas sugestões para nós. Acompanhe então este bloco que encerra o programa sobre a audiência pública que nós fizemos para tratar do projeto de lei do novo IANSP. Vamos assistir. Que haja um estudo detalhado, minucioso, por parte de todos os interessados, que somos nós, funcionários, sem esquecer de nós, aposentados, dos funcionários do servidor e do governo também, porque é ele quem vai reger, não é? Ele é a entidade maior entre nós todos. Mas algumas questões precisam ser lembradas. Nós já tivemos o servidor, velho gosta de lembrar, né? O servidor, quando começou, era majestoso, maravilhoso, um atendimento extraordinariamente bom, bem equipado, com excelentes médicos a tempo e a hora para tudo. Com o tempo, com o passar do tempo, foi se deteriorando, muita coisa foi sendo alterada, muita coisa foi sendo mudada, e infelizmente nós temos um servidor que, graças a Deus, já foi pior, porque agora já está melhorando, né? Então vamos esperar que deste seminário saia realmente, porque muitos já se debruçaram sobre o que foi, que já vivenciou o que foi a legislação antiga, já viu o projeto do decreto que veio do governo. Então, todos os lugares têm os pontos bons, os positivos e os negativos. Mas nós precisamos não nos deixar prender ou ser enganado por pequenas desvios que a gente possa dar uma interpretação, quando na realidade a interpretação é bem diferente de tudo aquilo que possa estar escrito. Então, eu quero, como a Pampesp, participar também dos estudos e tentar ver o que é que nós poderemos juntos fazer para que nada seja desviado, que o funcionário tenha um atendimento bom, completo, como nós merecemos, que a contribuição seja paritária, não que o funcionário pague para o governo governar, dirigir do jeito que ele quer, e que ele nomeie quem vai fazer isso ou aquilo. Não, tudo tem que sair de todos que estão contribuindo, que somos nós. Porque nós é que sabemos o que nós precisamos e o que nós queremos. Então, deixo aqui o meu apelo. Vamos prestar bastante atenção sobre tudo aquilo que está sendo dito. Porque muitos já analisaram detidamente, minuciosamente, tudo aquilo que nós temos. E cada um tem um ponto de vista sobre um assunto diferente. E que no conjunto de tudo, nós temos que nos basear sobre tudo aquilo que nós temos, daquilo que nós tivemos e daquilo que nós merecemos ter e queremos ter e vamos ter, se Deus quiser. Não esquecendo da participação dos deputados, porque
é aqui que vai ser votado. Quando for votado aqui, nós precisamos de todos, para que nada seja desviado de última hora também. Tá? Então, por favor, nos 3 poderes, o nosso poder vem lá de baixo, mas é o maior, é o mais atuante, o mais poderoso. E é para isso que nós precisamos lutar. É importantíssima a participação de todos nós. Quando necessário, a gente se une sim. E é isso que a gente precisa, de união em defesa do IANSP, de união em defesa de um projeto que nos dê tranquilidade para o futuro, não exatamente o nosso futuro, mas o futuro dos próximos, dos que estão chegando lá no serviço, aqui no serviço público e lá no IANSP. Então nós temos que nos unir para fazer um trabalho muito importante nessa comissão. Aquelas entidades que não participam da comissão têm como contribuir sim, conversando com os membros da comissão. Nós temos que fazer um projeto exemplar, que mesmo que não seja contemplado no todo, ali está a nossa alma, a nossa participação, a nossa mão, o nosso pensamento está lá com relação ao que é nosso. Porque o IANSP, como já foi dito aqui, é nosso e nós temos um gestor a cada 4 anos que abre a porteira, bota quem ele bem quer, entende, troca as coisas, muda as leis, as normas, sem nos dar satisfação. Tudo com o nosso rico dinheirinho. Isso tem que mudar. Ou ele contribui também para poder mandar, e isso já faz 50 anos que ele manda, certo? Ou então ele que siga as normas que a gente vai criar para tal fato, tá bem? Agradeço, fico contente, mas muito contente mesmo em ver que, quando necessário, nós, servidores públicos, nos mobilizamos sim. Parabéns a vocês. Sindsaúde representa mais que 90 mil trabalhadores da saúde, que são contribuintes do IANSP, dentre os quais os próprios trabalhadores que atuam e que trabalham lá no IANSP também. E uma coisa que para a gente é ponto pacífico é que o governo tem que dialogar com a gente a partir do pressuposto, e aí a gente defende o que foi encaminhado em outras reuniões, que a gente deve ter o nosso projeto para dialogar com o governo. Até porque, diferente de qualquer outro projeto que o governo pudesse encaminhar para cá, o IANSP só existe por causa da contribuição dos servidores públicos. Então é inclusive diferente de outros que ele pode mandar. Esse daqui, inclusive porque o governo é muito especialista em querer dar as ordens no IANSP, em querer indicar cargo de comissão, mas na hora de colocar recursos aí a história é diferente. Então, se tem alguém que tem respaldo para apresentar qualquer projeto que seja com relação ao IANSP, é os próprios servidores a partir das suas representações. É muito mais legítimo, inclusive, do que o próprio governo. Então, nós não temos que também ficar só a reboque de fazer alterações num projeto do governo, mas temos que apresentar a nossa proposta. E, a partir daí, confrontando, e eu espero que o governo ainda tenha sensibilidade de fazer ao máximo a discussão do projeto antes de encaminhar para cá, mas se ele encaminhar a partir do projeto dele, nós temos que ter o nosso formulado para poder confrontar e discutir a intervenção que nós vamos ter com os deputados aqui. Entendo que a gente tem já estudos feitos aos montes, tanto projetos que já estão nessa casa, que tramitam sobre o tempo, nossa experiência nesse tema, e é o próprio exemplo que a gente tem do SPPrev, que se não é o ideal, no mínimo ele tem questões que a gente deve pegar como exemplo, e nesse sentido foi formada uma comissão que inclusive avançou muito em termos de criar diversos parâmetros para a gente trazer para cá. Então acho que isso deve ser feito a partir de um projeto que a gente apresente, a não ser que o governo decida antes de mandar o projeto dele para cá, amarrar um projeto em conjunto. Mas se ele mandar o projeto para cá, a gente tem que ter o nosso e mostrar que se tem alguém legítimo aqui para apresentar alguma coisa nessa casa, muito mais do que o governo, que apesar de hierarquicamente, legalmente, poder ter esse direito de mandar o projeto, mas até pelo fato
do quanto que a gente contribui, ele contribui, nós temos que mostrar para os deputados bem claro o seguinte: se tem alguém legítimo aqui para querer discutir a situação do IANSP, são os servidores públicos através de suas representações. São muito mais legítimos do que o próprio governador, porque é ele que hoje faz com que essa instituição se mantenha. Eu imagino o que seria o IANSP com uma contribuição igual do governo, porque se ele consegue fazer, manter e ter um atendimento que, com todas as dificuldades, ainda dá retorno para os servidores, imagino que seria se entrasse o dobro do recurso. Então, quero ressaltar muito essa questão. A partir dos estudos da própria comissão que a gente tirou aqui, que está desenvolvendo um bom trabalho, pegou os pontos centrais. A partir desses estudos, a gente tem que chegar aqui e está pronto. Se o governo negociar antes de mandar o projeto, melhor. Mas se não negociar, nós temos que ter o nosso projeto para mostrar para o governo que nós não vamos ficar a reboque dele, até por causa do que eu falei, que nós somos muito mais legítimos do que o próprio governo para querer dizer como tem que funcionar o IANSP. E reforço também que a gente deve fazer o debate integral. Fizemos um debate na comissão que a gente fez, que com relação às questões próprias ali de carreira dos servidores, no mínimo no projeto tem que ter um artigo que vincule que vai ser feito isso. Senão a gente conhece muito bem o governo, se a gente simplesmente separa, aí depois ele fica empurrando com a barriga essa segunda parte. E assim como a gente defende, enquanto servidor público, que a gente tem que ter plano de carreira, tem que ter condições, esses trabalhadores também têm que ter. Por isso que a gente está defendendo o quê? Não precisa estar especificando tudo agora no primeiro projeto, mas tem que ter um artigo onde coloca bem claro o prazo em que o governo vai ter que mandar um projeto para criar um plano de cargos para os trabalhadores, até porque, como eu falei, para mim é o mais lógico possível. A gente defende para esses trabalhadores o mesmo que a gente defende para a gente, que são tão funcionários públicos quanto nós, no dia a dia. Quem aqui já não sabe como é que funciona as PPPs? Começa daí. Se a gente permitir que venha a ser criada essa minuta como lei, e assim sucedendo a autarquia especial, com certeza, no que tange a composição paritária da administração nossa, é necessário sim. Mas a abertura que se dá legalmente para que venha, através da administração, OSs e fundações, abrindo campo para privatização, independente do espaço físico que hoje está não sendo ocupado pelo IANSP, aqui em São Paulo, a coisa vai ficar com uma porta arrombada. E aí é que nós vamos correr perigo, gente. Porque uma vez a porta arrombada, a gente não consegue fechar mais. Tudo na nossa vida é viés político. E é aqui, essa casa, que vai decidir. Se nós não queremos, dessa forma como está redigida essa minuta, e se podemos melhorá-la, devemos prestar muita atenção nessa questão de abrir para a participação da iniciativa privada ocupar certos espaços aqui dentro do IANSP. Já estão fazendo algumas reformas aí e o pessoal anda reclamando. Então, vamos observar bem essa questão, gente. Porque o governo do Estado já privatizou, quem aqui se lembra, FEPASA, Ferrovia Paulista. O que aconteceu? Tem uma LL aí que está capenga. Muitos servidores da FEPASA, até hoje, sequer receberam os seus direitos trabalhistas. Privatizaram estradas, privatizaram telefonia, privatizaram bancos que era nosso. Como é que ficou o nosso atendimento, gente? O governo já insurgiu no passado, agora recente, em cima do Hospital das Clínicas. Essa casa não permitiu a autarquia especial. Insurgiu em cima do INCOR. Esta casa não permitiu a autarquia especial em cima do INCOR. E agora ele está querendo se apoderar de uma coisa que não é do governo, é nossa, servidor. O IANSP é nosso. Não é do governo do Estado. O IANSP é do servidor. É nosso patrimônio. A luta apenas está começando. É um trabalho árduo,
temos que fazer isso com muita união, com muita insistência, porque sabemos que a hora que o assunto estiver mais ou menos encaminhado e chegar nessa casa onde tem a maioria do governo, é que mora o maior problema. Nós temos que fazer um trabalho nas nossas bases, porque aqui nós vamos encontrar a maior dificuldade. Eu reitero tudo o que foi dito aqui, cumprimento a ousadia do Silvio em estar trabalhando nisso, a pessoa por quem chegou ao nosso conhecimento esse projeto, e quero pontuar que a Associação dos Funcionários Públicos, a maior entidade de classe, está com um grupo muito grande de grandes pessoas de várias secretarias trabalhando nesse projeto. Estamos finalizando esse estudo contraditório, como disse a Maria Clara, e nós estamos finalizando o nosso projeto para depois estar encaminhando para a CCM, para que seja incorporado aos trabalhos aqui já existentes. Todos nós sabemos que o IANSP foi organizado há quase 44 anos como uma autarquia comum. E agora, pelo projeto, a minuta do governo, se transformaria numa autarquia especial. E esse caráter de especial permitiria a venda de serviços do IANSP, como, por exemplo, a ampliação desses serviços para os particulares, para os convênios. Também é prevista o quê? Que alguns equipamentos do IANSP possam ser gerenciados por organizações sociais, aquelas famigeradas OS que todos nós conhecemos. Então, o que a gente vê é que o governo do Estado, a passos largos, ele está derrubando todas as barreiras jurídicas para preparar o caminho de uma privatização, de uma terceirização do IANSP. E com isso, nenhum de nós podemos concordar. Então, por esses motivos, a Sojubes, em seu parecer jurídico, rejeitou integralmente essa minuta. E nós confiamos na minuta a ser elaborada pela CCM. É uma luta legítima, digna, por melhores serviços e para manter um patrimônio que é do servidor. Há uns dias atrás, eu conversei com uma senhorinha que é do judiciário e ela lamentou o fato de ter saído do IANSP. Ela comentou assim: Rosângela, porque na época eu me deixei levar por alguns colegas, mas ela não pesquisou, ela não procurou se aprofundar nos prejuízos que ela teria. E hoje ela arca com uma despesa impensável de R$600. E ela está para abandonar o plano. E a expectativa dela é a de retorno. Então, por isso, nós devemos continuar essa luta, pensando em todos nós e naqueles também que querem voltar. É isso? Então, vamos apoiar essa luta da CCM na elaboração dessa minuta e vamos resistir a esse ataque do governo do Estado. Nós temos condições para isso. Essa plenária aqui lotada nos dá essa garantia. Então, devemos perseverar, ter bom ânimo e confiar na nossa boa luta. A visão dos médicos do IANSP em relação ao projeto concorda com tudo o que foi falado aqui. Nós, médicos, junto com os funcionários do IANSP, temos o maior interesse em proporcionar a melhor assistência médica a qual nós todos temos direito. Sob esse ponto de vista, na nossa análise do documento, nós observamos que em nenhum momento foi colocado que o Hospital do Servidor Público Francisco Morato de Oliveira, ele consta no projeto como nosso hospital central. Nós precisamos, e eu conclamo, ao quem está no conselho de redação, a Regina, o doutor Otelo, que esse ponto do hospital ser o nosso hospital de base, o hospital central de toda a atividade do IANSP, seja o hospital a qual todos nós contribuímos. Houve uma coisa que foi colocado no projeto,
que os médicos foram colocados à parte do plano de carreira. Para nós isso foi uma atitude jogada, nos colocaram dentro do plano de cargos e de carreira que o governo nos ofereceu, que não atende às nossas aspirações. Com a proposta de terceirização que está embutida no projeto, com a proposta de entrega do IANSP às OSS, são OSS, Organizações Sociais de Saúde, com a possibilidade de venda, existe sim o risco dos médicos do IANSP serem, posteriormente, colocados à margem de todo o processo. Nada impede, a semelhança do que ocorreu no PAS, que nós médicos possamos escolher outro lugar, já que nós temos um plano de carreira no Estado que serve para qualquer médico. A nossa visão dentro da Associação dos Médicos é que os médicos de IANSP abracem toda a discussão sobre o projeto e defenda a permanência do IANSP como nosso hospital. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Os servidores públicos estaduais da administração direta das autarquias e das fundações, nascidos em fevereiro, devem fazer até a próxima sexta-feira, fevereiro é um mês mais curto, próximo dia 28, o recadastramento anual. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual, no endereço www.gestãopublica.sp.gov.br ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos envolvidos. Quem não fizer o recadastramento, você já sabe, vai ter o salário suspenso e só voltará a receber depois da devida regularização junto ao RH. Trabalho decente. Trabalho decente é o tema do primeiro concurso de fotografia, professor Carlos Ramiro, que integra a programação de atividades de 1º de maio de 2014 da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo. O concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais e as inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 22 de março por meio do hot site que vai aparecer aí para você, que é o www.1/maio.cutsaopaulo.com.br. Um trabalho em cada categoria será eleito pelo voto popular eletrônico no hot site do 1º de maio. O período de votação vai de 23 de março a 7 de abril e serão premiados os 3 primeiros classificados em cada categoria, amador e profissional. Trabalho decente é aquele que é exercido em condições de liberdade, com remuneração adequada, igualdade e segurança, capaz de garantir uma vida digna aos trabalhadores e trabalhadoras, como define a Organização Internacional do Trabalho. O primeiro curso de fotografia, professor Carlos Ramiro, recebeu essa denominação em homenagem ao ex-professor e ex-dirigente da CUT São Paulo e também ex-presidente do sindicato APUESP, que morreu no ano passado, no dia 5 de setembro, conhecido como Carlão, que inclusive chegou várias vezes a ser entrevistado aqui no programa Cidadania e Serviço Público. O dirigente sempre será lembrado como educador dedicado, guerreiro da classe trabalhadora e grande defensor do ensino público de qualidade. Visite mais uma vez o site www.1demaiocutsaopaulo.com.br. E os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já têm data marcada para uma Assembleia Geral da categoria. No próximo dia 21 de março, anote aí, a partir da 1 da tarde, na Praça João Mendes, no centro da capital. O conjunto de entidades do Judiciário já protocolou, no começo do mês, uma pré-pauta de reivindicações da categoria e aguardam ainda retorno da presidência agora administrada desde o início do ano pelo desembargador José Renato Nalini. Para encerrar, a ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é a mais nova entidade filiada à nossa federação.
A diretoria executiva e o conselho de representantes da FESPESP, em nome do presidente da ASPAL, colega jornalista Gaspar Bissolotti Neto, saúda todos os colegas aposentados do Legislativo que agora também passam a integrar de forma oficial a luta de todo o funcionalismo por meio da nossa federação. Cidadania e serviço público há 15 anos, sempre em defesa do serviço público de qualidade de você, cidadão, de você, servidor. Ligue para nós, 11 3104 3836, mande suas mensagens no fespesp@fespesp.org ou visite o nosso site, sempre atualizado com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, no www.fespesp.org. E você acompanha o nosso programa ao vivo na TV Aberta e também por transmissão no site da TV Aberta e depois arquivado no site da FESPESP, no ícone FESPESP na TV. E você pode acompanhar os programas em qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, hoje com a segunda parte da audiência pública que a Comissão Consultiva Mista do IANSP realizou no último dia 11 de fevereiro e que teve como finalidade discutir o projeto de lei apelidado de Novo IANSP, que pretende atualizar a legislação do Instituto, que ainda é regido por uma lei de 1970. Espero que vocês tenham gostado das discussões. Também é importante você discutir com seus colegas, trazer sugestões para nós, para que a gente possa ter essa interação por meio do nosso e-mail, por meio do nosso site. E participe também das nossas lutas. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.